Salve, salve, moçadinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Alan e você está no canal Com a Cabeça na Ciência, espaço em que discutimos matemática, física, ciências e tecnologia. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos dados agrupados na estatística. A importância quando você tem um conjunto de dados muito grande para poder lidar com esses dados, ok? Então, sem muita demora, nós vamos falar a respeito disso, dando exemplos, e na sequência, logo embaixo, você poderá acessar os links com exercícios tirados das versões do vestibular aí, do Enem, ok? Então, vamos lá. O que seria, então, esses dados agrupados? Por que é tão importante aprender a trabalhar com eles? Justamente pela quantidade de dados. Quem trabalha com muita quantidade de dados e sabe que lá na frente precisa fazer aí análise do desvio, desvio padrão, análise da variância, é muito complicado quando você tem muitos dados. Então o que você usa? Usa basicamente trabalhar com os dados que se agrupam por características comuns, né? Ou seja, então vamos lá. Vamos falar a respeito desse dito cujo. Assim, então eu já coloco aqui para vocês, na nossa apresentação, ó, medida central, tendência central, dados agrupados. Imagina você assim, ó, que se a gente começa a falar da média, a média ela precisa ser ponderada. O que é ser ponderada? Imagina que você tem alguns dados que ele tem uma relação de importância um pouco maior. Então, a gente precisa usar os fatores de ponderação. Então, imagina aqui, ó, a média ponderada é cada valor de entrada multiplicado pelo seu peso, a somatória de cada valor de entrada multiplicada pelo seu peso, dividido pela somatória dos pesos. Ó. Então, vamos ver aí um exemplo bem prático a respeito disso. Imagina assim, que na sua escola definiu que as duas primeiras avaliações trimestrais elas teriam pesos de 30% cada uma, e a terceira prova trimestral teria peso de 40% no cálculo dos rendimentos dos alunos. Observe o quadro. Ó, coloquei aqui, já apareceu a média ponderada antes de mostrar o quadro para vocês. Isso que acontece com um pouco da professor trapalhão. Então nós temos aqui que o aluno no primeiro trimestre tirou uma nota 8, peso 30, ó, 8 vezes 0,3, 30%, né, gente? Tem que colocar aí na forma centesimal. A nota trimestral, nota 9, a segunda, também com peso 30, ó, 9 vezes 0,3, e a terceira e última nota do terceiro trimestre aí, com peso de 40%, o aluno foi lá e estudou bastante, 9,6, multiplicado por 0,4. E tem que ser dividido, ó, cuidado, aí a moçadinha acaba dividindo por 3, não é, olha, você tem relação de importância, esses pesos aqui. Se você notar, a nota do terceiro trimestre, ó, ela tem uma relação de importância maior que a dos outros, né? Então, 0,3 mais 0,3 mais 0,4, fazendo o total de 100% aí, né, das nossas amostras. Então, como é que fica isso? Então, basta você somar aqui, né? E aí você tem a média ponderada, né? Desse aluno escolhido aí. Soma-se esses, primeiro efetua-se a multiplicação, soma-se esses valores e divide pelo peso. Ok? Então fica aí com você fazer um pouquinho de exercício sobre isso. Beleza. Ali nós falamos, gente, dados agrupados sem intervalos de classe. E quando você tem intervalo de classe? Igual, por exemplo, nós temos um estudo aqui, ó, esse dado retirado aí do livro de estatística de Bussab Moretin. Então temos aí, ó, ordem. Então nós temos 6 classes, né? Se você olhar aqui no cantinho esquerdo, o número de ordem I, você tem o número das classes. E aqui um estudo relativo à altura dos alunos, ó, com intervalos de classe, né? De 6, de amplitude 6. O que é amplitude, gente? Amplitude é isso aqui, ó.
essa diferença, você tem um limite inferior em cada classe e um limite superior. Ó, 152 na primeira classe é limite inferior e o 158 é o limite superior. E detalhe, não posso esquecer, esse traço no meio aqui que separa os dois limites, quando você tem essa barrinha do lado de um dos intervalos, de lado de um dos limites, isso quer dizer que aquele valor está inserido, ele faz parte do intervalo. Quando não aparece a barrinha, ele não faz parte, ele é só limitante. Tanto é que ele se repete na classe seguinte, ó. Observe isso. Então, à esquerda nos intervalos nós temos o limite inferior e à direita nós temos o limite superior. É importante a gente guardar isso, ok? E aqui, nas 6 classes, nós temos FI ou FA, pode aparecer para você. Isso aqui é a frequência absoluta de cada classe. Ou seja, nesse estudo aqui, nós tivemos aí, ó, um total, ó, dá uma olhada, de 9 pessoas que estão inseridas onde? Na primeira classe, ou seja, tem estatura entre 1,52 e 1,58 centímetros, e assim sucessivamente, ó. A frequência absoluta para a segunda classe é 8, para a terceira é 5, para a quarta é 4, para a quinta é 3, aí o pessoal vai ficando mais altinho, aí vai, né, diminuindo a quantidade. Então, ó, pronto. E como é que a gente faz isso? Poxa, professor, com intervalo, como é que eu vou multiplicar essa frequência dentro de um intervalo? Bom, cada classe ela precisa de um representante. E quem é que é esse representante? Nada menos do que o ponto médio, ó, entre os dois limites. Se você pegar 152 mais 158 e dividir por 2, você tem 155. 155 representa a primeira classe. 161 a segunda classe, vai fazer de novo 158 mais 164 dividido por 2, ó. Pronto. Então aí eu tenho os pontos médios de cada classe, ok? Tendo esses pontos médios, a frequência absoluta, ela funciona como fator de ponderação. Ela funciona como fator de ponderação, ok? Esqueci de colocar aqui o nosso total, ó, o tamanho da nossa amostra. Se você vier aqui embaixo, ó, deixa eu ajeitar aqui, cadê minha? Eita. A minha caneta, tá. Já, eu volto, esqueci aqui o tamanho da nossa, a somatória da nossa frequência, né, 9 mais 8, 17, 22, 26, 30 é o tamanho da nossa amostra. Então, ou seja, vou precisar desse valor aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Multiplicar a frequência absoluta de cada classe pelo seu representante, ou seja, pelo seu ponto médio. 9 vezes 155, 1.395, 8 vezes 161, 1.288, e assim sucessivamente. E eu preciso da somatória dessa coluna, do xm vezes fi, ou seja, o ponto médio vezes a frequência absoluta. Feito isso, ó, então o que nós temos? Olha lá, vou usar a mesma regrinha, ó, do dado anterior, mesmo que não tenha sido com intervalo de classe. É a somatória, ó, de cada dado desse total aqui, ó, dividido pelo tamanho da amostra. Lembra que eu falei que a frequência absoluta ela funciona como fator de ponderação? Então, pronto, a somatória do produto, ó, de todas as classes, né, dividido pelo tamanho da amostra. Então, nós temos aqui 4.932 dividido por 30. Então, aí nós temos uma altura média de 164 centímetros, ok? Então, por isso a importância dos dados agrupados. Porque as classes elas não são homogêneas, ou seja, não tem a mesma distribuição de frequência, não é igual para todo mundo, tá vendo? Tem o pessoal que é mais baixinho, o pessoal que é mais altinho, o pessoal aí, né, na média do tamanho, ok? Então, basicamente, é assim que você faz o cálculo de média para dados agrupados, sem intervalos de classe
e com intervalo de classe. Você viu que a diferença, quando você não tem intervalo de classe, você já tem essa situação, é como se você já tivesse o ponto médio, o objeto do estudo já está ali, ó, definido para você no seu XI ou no seu XM. O seu XI aqui, ó, seria exatamente o que é o ponto médio, igual nós vimos lá nas notas dos alunos, ok? Beleza. Continuando, então, o pessoal pergunta assim, e a moda, tio? Bom, a moda, bicho, é só você, no caso de dados agrupados, é só você observar a maior frequência absoluta dos dados. Como assim, cara? Ué, sem intervalo de classe a coisa fica mais fácil. Então, ó, você tem notas aqui na esquerda, o exemplo, ó, de 0 a 10. Aí você olha, número de alunos, a maior concentração de alunos em relação às notas. Ó, você teve um aluno que tirou 0. Ah, esse é dolorido. Você teve aluno que tirou 1. Né? Você teve 2 alunos que tiraram 2 e assim sucessivamente. Aí, se você observar, ó, a maior frequência absoluta está em relação à nota 6, ou seja, você tem 12 alunos, né? 12 alunos que tiraram aí a nota a nota 6, ok? Então, se você tirou a nota 6, você está na moda. Para algumas outras pessoas, né, que costumam olhar isso aí de forma diferente, eu falo assim, ó, filho, presta atenção. Se você observar, imagina que do lado direito é a baladinha. Se você olhou a baladinha, qual a baladinha que está mais cheia? Ah, é a balada número 6. Opa, se é a balada número 6, é essa que é a balada da moda. Gente, não se incomoda, eu estou ajeitando a mesa de digitalizadora para poder resolver isso aqui que eu pluguei no lugar errado. Agora eu acho que vai. Então aí, ó, nós temos a nossa moda, ó, igual a 6. Beleza? Isso é para dados agrupados sem intervalo de classe. Aí vem, poxa tio, e como é que fica aí com intervalo de classe? Vamos ver, o intervalo de classe está aqui, ó. Ah, menino, a moda não é onde se concentra o maior número, né? No caso de pessoas, número de dados, ou seja, nós não estamos falando de, é como a gente fala, a frequência, a gente fala a respeito disso, né? Que se agrupam por característica comum. Nesse caso aqui, levando em consideração as alturas, ó, a frequência, maior frequência, ó, é a da primeira classe. Ou seja, né, você tem uma concentração maior de pessoas cuja característica comum é ter entre 152 centímetros e 158 centímetros de altura. Então, a nossa moda está nessa classe. Mas, poxa tio, mas quem é a moda? Bom, a moda, você tem um representante nessa classe. Você já viu anteriormente quem é o representante dessa classe? É o ponto médio. Então, a moda, nesse caso, é ter 155 centímetros de altura, ó. Olha aí, ok? Os dados são agrupados. De novo, você está olhando para falar da moda para a maior frequência, ok? Então, vamos nessa. Falamos da média, falamos da moda, vamos falar um pouquinho da mediana. Pois é, sem intervalos de classe. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. Um estudo sem intervalos de classe, o nosso objeto de estudos aqui, ó. Número de filhos aí por família, um estudozinho com 40 famílias aqui, se você somar a distribuição de frequência, né? Nós temos aí 10 famílias que não tem nenhum filho, 15 famílias com um filho, 8 famílias com 2 filhos e 7 famílias com 3 filhos. As características comuns. Mais uma vez você vê que não são distribuições homogêneas. Pois é, carinha, aqui nós precisamos encontrar a posição da mediana. Você não pode esquecer que a mediana, ela divide o conjunto em duas partes,
né? 50% maior do que ela, 50% menor do que ela. Vide aí o nosso primeiro vídeo, quando nós falamos a respeito das 3 medidas de tendência central, né? Mas para dados não agrupados. O critério é o mesmo. Só que aqui nós vamos precisar de uma coisa chamada frequência acumulativa ou cumulativa. Pode ser também que você encontre esse termo por aí. O que é a frequência acumulativa? Ela vai se acumulando conforme você vai andando pelas classes. A primeira classe ela sempre se repete. Isso quer dizer o quê? Que é a somatória da frequência da classe em que você se encontra com a frequência absoluta das classes anteriores. Como a primeira classe, você não tem uma classe anterior a ela, a frequência absoluta sempre se repete. Aí você vai para a segunda classe, a segunda classe. Segunda classe você tem a classe anterior. Então você tem uma frequência de 15 mais 10, aí você vai para 25. E assim sucessivamente. A terceira classe, você tem a frequência 8, só que você tem 2 classes anteriores, então você precisa somar esses dados. Então 10, 15 mais 8, dá os 33. E aí, por fim, 33 ali, na última classe, né? 7, 33, 7, 40. Ei, lele, Aí eu tenho que observar, se a última frequência absoluta ela vai bater com o tamanho da nossa amostra, do nosso conjunto de dados aí, tá? Tem que bater isso aqui. Se não bater, meu amiguinho, você fez caquinha. Então, reveja teus conceitos. Repetindo, primeira classe, não tenho classes anteriores, se repete a classe e depois vai somando. 10 mais 15, 25, mais 8, 33. Isso quer dizer o quê, amiguinho? Na primeira classe, você tem os 10 primeiros dados. Tá? Ou seja, do 1 ao 10. E na segunda classe, tio? Pois é, você tem do 11 ao 25. Os 10 primeiros estão na primeira classe. Até a segunda classe, você tem 25 dados. Só que na segunda classe é do 11 ao 25º, ou do 11º ao 25º. Aí na terceira, poxa tio, na terceira somou de novo. Então até a terceira você tem 33 dados de entrada. Sendo que na terceira classe você tem aí do 26º ao 33º dado. Ou seja, do dado de número 26 ao dado de número 33. E na quarta classe, né? Você tem aí do 34º ao 40º, ou do número 34 ao 40, o dado de número 34 ao dado de número 40. Então, você conhece a posição de cada um. E quando a gente fala de mediana, a ideia mesmo é essa, é posição, onde se encontra a posição. Agora, beleza, para encontrar a mediana, com esse caso aqui, dados agrupados sem intervalo de classe, eu vou olhar se a quantidade dos meus dados é par ou é ímpar. No nosso caso aqui é par. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso dos dados do meio. Quem são os dados do meio? 40 é o nosso N, N igual a 40, né? Ou que é a mesma coisa, o nosso N aí é a mesma coisa que a somatória de todas as frequências, tá? Então, eu preciso do 40 dividido por 2, o 20º dado e o 21º dado. São os dois primeiros dados, são os dois dados do meio. Então, por isso a posição aqui, nós temos N dividido por 2 mais N dividido por 2 mais 1. Isso quer dizer, marco aqui, então a nossa posição nesse caso, vou pegar aí, 40 dividido por 2 mais quem? O 40 dividido por 2, né? Mais 1. Quem é esse cara? Então, ou seja, eu preciso do 20º dado e do 21º dado. Lembra que nós falamos que marca a posição? Quem são esses caras?
Em qual classe eles estão? Então, nós vemos que estão aqui, ó, na segunda classe. Por que na segunda classe, tio? Porque eu tenho o dado de número 20 mais o dado de número 21. O dado de número 20 e o dado de número 21 estão aqui, ó, na segunda classe. Por que na segunda classe? Porque você vai do 11º ao 25º. Aqui eu não preciso nem fazer a questão da média, porque ó, ambos indicam, né, que a mediana MD é ter um filho, ok? A mediana MD é ter um filho, tá? Lembre-se, o objeto de estudo aqui é número de filhos por família. Então, o dado de número 20 e o dado de número 21 estão na segunda classe, então a mediana é ter um filho. Isso para dados agrupados sem intervalos de classe. Carinha, e com intervalo de classe, tio? Pois é. De novo, nós vamos precisar aí, tá, da nossa famosa aí, ó, frequência absoluta. Nós vamos precisar dela. Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aí o mesmo exemplo lá das estaturas, né? A mesma frequência. Nós sabemos aqui, ó, que nós temos um quantitativo, ó, de 30 pessoas sendo analisadas nesse estudo. Então, como é que fica? Acabou a gente olhar para isso aqui. Ó, a frequência absoluta disso aqui, eu vou colocar manualmente, que desapareceu ali meu dado. Então, a frequência absoluta, ó, primeira sempre se repete, a segunda é somada com a primeira, ó, 8 mais 9, 17, depois 5 mais 8 mais 9, você vem 5 mais 17, né? Se nada mudou, vai para 22, mais 4, 26, mais 3, 29, mais 1, 30. Então, aí de novo a gente checa, ó o tamanho dela, ó, dá uma olhadinha. Carinha, aqui a coisa funciona um pouquinho diferente, tá? Nós vamos olhar para encontrar a posição da mediana, então nós vamos pegar e dividir o conjunto de dados ao meio, né? A somatória dos FIs, ó, dividido por 2, indica a classe da mediana. Então, ó, nós estamos procurando, né, 30 dividido por 2, nós estamos precisando aí do 15º dado. Ó, nós estamos procurando o 15º dado. Aqui a coisa funciona um pouquinho diferente. O 15º dado nosso está aqui, ó, na segunda classe, ó. Então a nossa mediana é um valor entre 158 e 164. Mas, ô tio, como é que eu encontro a mediana? Pois é, a mediana MD, se ela começa aqui, ó, é o limite, eu vou colocar uma formulazinha, ó, limite inferior da classe de MD, Lzinho é limite, tá? Lzinho limite inferior, que nosso caso aqui é o 158. Mais, ó, metade dos dados, né? Nós estamos vendo aqui, ó, somatória de F dividido por 2, menos, eu preciso, ó, nesse conjunto de dados aqui, se está na segunda classe, você vê na frequência acumulativa, ó, eu tenho não só os dados de segunda classe, eu tenho da primeira. Então, eu tenho que retirar a frequência acumulativa da classe anterior. Da classe anterior. Ok? Ó, fica uma frequência antes. Ai. Lá vem os corintianos. Vezes a amplitude, ó, da classe. O que é a amplitude da classe? Nós falamos anteriormente, é a diferença entre os limites da classe da mediana. E a frequência da classe da mediana.
Qual que é a frequência? No nosso caso aqui, ó, vou pegar o limite inferior da mediana, vou colocar aqui, ó, é 158, né? A somatória dos dados dividido por 2, nós já vimos que é 15, né? Que é 30 dividido por 15, né? Aí nós temos a frequência anterior à classe da mediana, ó, é 9, ó, é 9, ó, 9. Aí nós vimos que a amplitude H, ó, 164 menos 158 é igual a 6. Depois disso, nós temos a frequência da classe da mediana, ok? Ah, beleza, tio. Que é, eu olho lá para a frequência da classe da mediana, que é 8. Aí então eu venho agora a minha mediana, colocando aí na nossa formulazinha, né? É 158 mais menino. Coloca esse traço de fração para longe, para você não somar o 158 aqui em cima nesse traço de fração, que senão vai virar uma bagunça. Lembre-se, a mediana é 158 mais um pedacinho, ó, que é menor que 164, tá? Então, ó, 15, né, menos 9, ó, frequência cumulativa da classe anterior, vezes 6 dividido por 8. Então, nós temos que MD é 158 mais 15 menos 9, se nada mudou, até ontem era 6 vezes 6 dividido por 8. Vou fazer assim, ó. É 158 mais, vou colocar uma simplificaçãozinha aqui, ó. Ah, por 2 aqui dá 3, aqui dá 4. Por 2 aqui dá 2, aqui dá 3, né? Então, aqui você tem 3 vezes 3, 9 dividido por 2. Então, a nossa mediana é 158 mais 4,5, o que nos dá uma mediana de 162,5 centímetros. Uma estatura mediana de 162,5 centímetros. É assim que funciona para dados agrupados com intervalos de classe. Tem outras maneiras? Tem outras maneiras. Você pode ver nos próximos vídeos. Para a gente não se alongar mais do que nos alongamos, né, que eu esqueci de colocar na nossa última transparência, no último slide, colocar os dados que eu já havia calculado. Mas vamos lá. Se gostaram, comentem aí, comentem, deixa o carinho de vocês, né? Faça sugestão, curta o nosso vídeo e ative o sininho para que possamos nos ver aí nos próximos vídeos, você será avisado. Não se esqueçam, na descrição aí você terá o acesso aos vídeos com exercícios do Enem envolvendo parte de estatística, ok? Aguardo por vocês no próximo vídeo, nos vemos lá. Fiquem aí com meu forte abraço.